Leaks revelam possível parte da história para a nova série de Harry Potter. Temos novidades de Daredevil e também como é que ele vai ligar ao novo filme de Spider-Man. E James Gunn revela carradas de informações sobre Peacemaker e o futuro da DC. Isto e muito mais. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome e bem-vindos também ao podcast Noticiário Treta. Este é o espaço do canal onde abordamos as notícias mais recentes de maneira mais descontraída, de maneira também estamos atualizados e dar-te a minha opinião do que é que acho de que poderá vir destas notícias em questão. Se estiveres a assistir a este episódio no canal do YouTube, não te esqueças já de arrebentar aí com aquele botãozinho do like e de subscrever o canal. Se gostas de conteúdo geek, portanto vais gostar de estar por aqui. Mas também se estiveres a ouvir no Spotify, não te esqueças de deixar aquele ratingzinho de 5 estrelas para que possa surgir a podcast a mais gente. Por isso, roda genérico e vamos ao que interessa. Hello there. Hey, buddy. Eyes up here. That's some strong stuff. Wow. So it begins. Ora, então o que é que se passa? Ora, para começarmos o noticiário, temos novidades no mundo de Harry Potter, com a nova série que vai sair na HBO possivelmente no próximo ano. A série está neste momento em gravações e, como tal, começam a surgir os primeiros leaks do que é que está a passar nos bastidores. Leaks esses que nos revelam esta semana o aspecto, primeiras imagens, digamos assim, do Dumbledore. Imagens essas que nos mostram o seu aspecto todo castiço e com aquela barba super gigante a que estamos habituados, não é? Ponto curioso nestas imagens é que vemos o Dumbledore, estão a gravar uma cena do Dumbledore numa praia, mas, ou seja, pelo menos que me ocorra, não me lembro de nenhuma cena no primeiro livro, que é o que eles vão abordar nesta primeira temporada de Harry Potter, em que eles vão focar uma temporada por cada livro. Ou seja, eu não me lembro, pelo menos, que haja cenas com Dumbledore na praia, digamos assim, que é onde eles estão a gravar. A única menção que me lembro é quando, na parte do livro, o Dumbledore visita a terra chamada Devon, para inspecionar o Elixir e tudo mais, e para certificar que a pedra filosofal estava destruída. Ponto curioso é que nessa parte, ou seja, Devon é à beira-mar. Se forem pesquisar a cidade ao Google, cidade, não é bem cidade, mas pronto, a terra, digamos assim, ao Google dá para ver que é à beira-mar. Ponto curioso que eu acho aqui é que é certo que no livro é só descrito que ele visitou para certificar se a pedra estava destruída e para ver se o Nicholas e o Paranel tinham elixir suficiente, mas isso é apenas descrito que ele, ou seja, fez essa ação. O que eu deduzo para a série é que eles vão explorar essas 2, 3 falas e criam aqui uma cena completa desse trecho que existe no livro. Caso não seja isso, possivelmente poderá ser uma cena inventada para a série. É certo que quando é leaks deste género nós teorizamos demasiado sobre o que é que eles significam. Pode ser apenas uma cena para ligar a outra, não é? E vemos Dumbledore a caminhar sobre a água. Sobre a água não, que cheira Jesus, ou seja, devo dizer à beira-mar, pá. E com os paparazzis a rondar a área, claramente vamos ter muito mais fotos e possivelmente vídeos do que é que está a acontecer nos próximos dias de gravações. O que devo dizer é que se estiveres a ver aqui o vídeo e apenas não ouvir, dá para ver realmente o aspecto do bicho, que está muito fixe. E há outra imagem que eu resolvi fazer meme, usando Dumbledore anterior dos filmes. Vemos aqui que a vibe é mais ou menos a mesma. O Harry Potter tem andado, esta série de Harry Potter tem andado nas bocas dos fãs, não é? Porque devido a todos os anúncios que temos e dos rumores que existem sobre o casting. Ou seja, já foi aquela confusão toda do Severus Snape por causa do ator que escolheram, ou seja, da troca racial, e agora temos também os rumores que ainda não estão confirmados, que mencionei aqui na semana passada, em que eles estão atrás de atores e atrizes, ou seja, para Voldemort, possivelmente alterando então assim o sexo da personagem, o que gerou claramente quase um motim online, não é? Se há coisa que eu peço, eles mencionaram que iam fazer a série mais fidedigna possível aos livros, e tendo em conta que, por exemplo, os filmes estão muito bons, mas há partes que cortaram devido, claramente, a questões de tempo, não é? Quando é filme nunca dá para abordar completamente o livro, ao menos que façam as coisas como estão escritas. É o que eu digo sempre nas séries. Se é para adaptar, que tentem manter-se o mais próximo possível da fonte de origem. É certo que há alguns pontos que queremos inovação para nos, se calhar, não tornar tão tedioso, porque já sabemos o que é que vai acontecer, mas, ou seja, quem leu já sabe o plot da história, portanto está a ver porque quer confirmar basicamente que a imaginação levou àquele campo e se está de acordo ou não com o que imaginaste, não é? Mas diz-me aí o que é que achas de todo este alarido à volta da série de Harry Potter nos comentários abaixo. Saltando o universo em si, temos novidades para a série do Daredevil, e bastantes até. Neste fim de semana está a decorrer a Nova York Comic Con, que é a segunda maior Comic Con dos Estados Unidos, e apesar de nunca termos assim novidades de peso no que é relativo a séries e tudo mais, e filmes em si, porque isso acontece mais na San Diego Comic Con, que é antes do verão, melhor, é no verão, devo dizer, esta de Nova York costuma ser mais na parte de cómics e livros e tudo mais. Contudo, temos novidades no que toca à parte das séries da Marvel, inclusive que revelaram-nos a primeira imagem oficial do novo fato do Daredevil. Fato esse que, como vimos nos leaks que já saíram há meses atrás enquanto estava a dar as gravações, enquanto estavam a fazer as gravações da série, sabemos que é o fato preto, apesar de nesta imagem parecer ainda um tom mais escuro do vermelho que ele já tinha. Neste leak também parece que basicamente o fato é pintado por cima, mas aqui nesta confirmação oficial vemos que é uma tonalidade, ou seja, é provavelmente um vermelho super escuro que quase parece
traço preto. A parte importante no meio desta imagem é que temos finalmente, depois de carradas de ano de pressas e peditórios, temos o logo do Daredevil no peito, com o duplo D. Portanto, já não era sem tempo, temos um fato digno do Daredevil em live action. Também na mesma entrevista à Entertainment Weekly, o Brad Winderborn, que é o chefe da parte da televisão da Marvel, deu-nos umas novidades que basicamente contrariam o que o Kevin Feige disse na Comic Con San Diego no final de julho, em que ele, nesta entrevista, disse que o final da segunda temporada de Daredevil vai estar ligado ao próximo filme de Spider-Man, Um Novo Dia, no qual ele disse que sim, estão a comunicar bastante com a equipa de Spider-Man Brand New Day para se certificarem de que há coerência entre os dois projetos. Ele diz também que não querem estragar nada, mas que já existe muito no mesmo mundo, ou seja, que estão num universo partilhado e, portanto, querem ligar as histórias de maneira a não se repetirem. Ele também diz que, como apresentou nas cómics da Marvel, Daredevil, Punisher e Spider-Man representam Nova York de maneiras diferentes, dependendo do herói que estão a abordar, e é essa forma que também vamos ver nos filmes e séries que vão sair. A parte mais importante da entrevista toda foi ele mesmo dizer que tudo se alinha e os impactos das histórias separadas sentem-se na mesma. O que em si vai contra o que o Kevin Feige disse em julho, em que, por exemplo, o que aconteceu em Thunderbolts não ia afetar nada de Daredevil, nem sequer o Spider-Man Brand New Day, e que a Marvel Studios ia começar a focar-se mais em parte de histórias isoladas, ou seja, em que o que acontece no filme Spider-Man fica isolado, o Thunderbolts ficava isolado, ou seja, Nova York não foi engolido por The Void, e toda esta parte do Kingpin ser contra os vigilantes e andar a caçá-lo literalmente por causa das novas leis e dele ser o presidente da Câmara de Nova York, não afeta, por exemplo, Spider-Mans e por aí fora. O que não fazia grande sentido porque este universo ainda continua a ser interligado, ou seja, o que foi duvidar nas palavras de Kevin Feige no mês de julho. O que eu acredito que aqui o chefe executivo o chefe da televisão, digamos assim, da Marvel, quer dizer é que provavelmente irá haver menções, ou seja, nem sequer haverá cameos, porque temos que interpretar estas palavras de maneira, digamos, mais não tão esmiuçada, devo dizer. O que acredito é que na série do Daredevil vai acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, na primeira temporada, em que temos algumas nuances e, por exemplo, para a série da Miss Marvel. Ao contrário do que vejo já online, ou seja, não quer dizer que o Spider-Man vai aparecer na segunda temporada do Daredevil. Se bem que era uma coisa que eu adorava que acontecesse, não é? Mas dificilmente a Sony ia deixar de acontecer tal coisa. Quem tem os direitos do Spider-Man é a Sony, e apesar de serem direitos cinematográficos, duvido muito que, por exemplo, o Tom Holland fizesse um cameo para aparecer nesta luta contra o Kingpin no Daredevil. A parte importante no meio desta entrevista toda também é que a história em si do Kingpin poderá influenciar o que acontece no Spider-Man, Um Novo Dia. Ou seja, o que eu penso é que poderá ser mais palavras. Para já podemos ter um cameo do Daredevil no próximo filme do Spider-Man. Ainda não temos que rumores ou notícias sobre o tema, mas já sabemos da presença do Punisher no mesmo. Sendo que o Punisher está completamente ligado a esta história que está a decorrer nas temporadas do Born Again, do Daredevil. E para além disso, o próprio Punisher vai ter o seu especial que vai sair também, supostamente lá para o verão ou pós-verão. Não sabemos se sai antes ou depois do Spider-Man. O Spider-Man chega no final de julho, não sabemos quando é que sai o especial do Punisher. Sendo que a série do Daredevil sai em março. Portanto, se realmente a história for ligada ao próximo filme do Spider-Man, tudo o que Kingpin do Wilson Fisk fizer aqui nesta temporada poderá mesmo afetar o que apresentou nesse filme. Que sabemos que não vai aparecer o Kingpin, já foi mencionado pelo ator que dá a vida ao mesmo, pelo Vincent D'Onofrio, devido a uma questão legal, o que é uma caca, diga-se, porque pelos vistos a Sony não permite que o Kingpin apareça nos filmes, o que não me agrada nada, porque, ou seja, eles estão a adaptar neste momento o arco das histórias do Devil Reigns, e foi o que eu já disse antes, era perfeito em termos de história, ou seja, eles desenvolverem isto durante as temporadas do Daredevil, incluindo, por exemplo, o especial do Punisher, e depois culminar no Spider-Man Um Novo Dia, em que todos juntos derrotavam depois esta versão maléfica do Kingpin, né? Aquilo é quase sempre maléfico lá, mas é o que é. A Sony neste momento só nos está a estragar ideias, não é? Mas também relativamente para a série, temos novidades para o melhor amigo do Matt Murdock e que são ligeiramente surpreendentes, digas. Porque aqui o chefe da televisão da Marvel revelou mesmo que o Nelson vai voltar na segunda temporada. Ora, de lembrar que ele morreu no primeiro episódio de Born Again. Primeiro ou segundo, já estou certo. Ou seja, mas morreu na primeira temporada. E para além disso, o ator já mencionou na Comic Con Los Angeles, há um mês atrás, se não me engano, que não ia voltar para a mesma. Portanto, contradizem-se aqui sobre a presença do Foggy Nelson na segunda temporada. O ponto interessante nisto é que poderá muito bem apenas ser um flashback, ou seja, o ator estar na segunda temporada, o que vai de acordo com as palavras aqui do Sr. Brad, não é? Mas por outro lado, também há o arco das cómics em que o Foggy Nelson finge a sua morte. E mais tarde o Matt Murdock acaba por descobrir isso, e o que leva a um conflito muito interessante nesse arco de história da banda desenhada. E muito por causa disso, é por causa de um easter egg que existe à porta da saída dos escritórios do Nelson e Murdock, em que existe uma cómic, que é referenciada a uma cómic
essa que é onde o Foggy Nelson finge a sua morte. Portanto, se na verdade ele aparecer na segunda temporada apenas como flashback, está explicado o assunto e acaba o seu enredo. Se não, se for para algo mais, poderemos estar presente um arco de história muito fixe que depois leva para a terceira temporada. A temporada é essa, que também já temos confirmada que vai acontecer daqui a 2 anos. Ou seja, a Marvel neste momento está a tentar manter algumas das séries que sejam anuais. Daredevil sendo uma delas, o que eu aplaudo. Apenas faça uma história boa, né? É uma caca que nós temos que esperar nesta era moderna carradas de anos só para vermos a segunda temporada. Portanto, se tivermos anualmente esta série, eu por mim estou rendido. Eu adoro Daredevil por isso. Também de igual modo, o que já nos foi confirmado é a própria presença da atriz que dá vida à Jessica Jones, a Kristen Ritter. Isto já não tinha sido confirmado, pelo menos andavam os rumores no ar há uns meses atrás de que ela ia aparecer na segunda temporada, mas desta vez já temos a confirmação então nesta Comic Con. É normal ela aparecer aqui, ainda para mais tendo em conta a história toda que eles pegaram da parte da Netflix. É normal que ela apareça e provavelmente será para ajudar o Daredevil a lutar contra o Kingpin. Ainda para mais tendo em conta como acabou a primeira temporada em que ele diz que em que o Daredevil diz que tem que criar uma equipa para derrotarem o Kingpin. O que nos leva à questão, se realmente vamos ter a presença do Luke Cage e do Iron Fist também, e fazer assim, digamos, com um renascimento também para os Defenders. Sobre isso, o chefe televisivo da Marvel deixou o mistério ainda no ar, apenas dizendo quanto menos disser, melhor é. O que em termos de história eu concordo completamente, ou seja, não vale a pena spoiler muito, porque nós somos muito spoilados, não só já pelos insiders e pelos rumores que andam sempre online, mas também pelos próprios diretores dos estúdios, muitas vezes, que são os piores, ou seja, proíbem os atores de falar, mas depois eles acabam por desbocar tudo o que é que vai acontecer. Em termos de história, aqui faria todo sentido um regresso, pelo menos, do Luke Cage. O Iron Fist foi muito fraco, diga-se, a série dele na Netflix, mas, ou seja, eventualmente ia aparecer também para o futuro. Contudo, o Luke Cage, devido à história que tem com a Jessica Jones e tudo, poderá ser muito interessante aqui ele aparecer novamente. Durante a mesma entrevista, ele ainda se desviou do assunto, dizendo que isto é uma história épica, tipo fantasia de Game of Thrones, e que há algumas recompensas para os fãs, ou seja, recompensas dessas que eu assumo que ele esteja a falar de Luke Cage e Iron Fist. Contudo, ele também menciona as novas apostas do Kingpin e as ideias que ele tem para Nova York. O que em si, não sei se eles vão realmente virar isto um bocado mais dark e deixar o vilão dominar tudo e caçar então estes vigilantes todos. O que seria em si uma novidade bastante grande no lado da Marvel, porque geralmente não temos assim vilões muito épicos no que diz respeito à Marvel. Contou-se pelos dedos da mão até. É um dos problemas que o universo da Marvel tem, ou seja, não foca muito na parte dos seus vilões. E o que eu digo sempre é, um bom herói mede-se pelo seu vilão. Portanto, vemos isso, por exemplo, o porquê das histórias serem tão épicas na parte dos Vingadores, o próprio Black Panther e tudo mais. Ou seja, foram vilões épicos e em si tornaram as coisas muito melhores e os arcos de histórias claramente muito mais gratificantes. Mas por falar em vilões, quem disse algo surpreendente é o próprio Jonathan Majors, que parece insinuar um regresso à Marvel. É verdade, o Kang, como sabemos, teve aquela controvérsia toda à volta dele, para além de ser um vilão que foi apresentado de maneira fraca para ser o principal vilão da saga do multiverso. Porque a maneira como ele começou, como a sua introdução no Loki, do He Remains, foi muito, eu diria, épica, ou seja, toda aquela interação foi incrível e deixou-nos a desejar o que é que poderia esperarmos mais de todas estas variantes do Kang e como é que os heróis iriam lutar nesta parte multiversal. Contudo, depois chegou o Ant-Man 3 e apresentou-nos aquela versão que é mais típica que conhecemos das cómics do Kang the Conqueror, em que foi literalmente aniquilado no filme do Ant-Man. Eu sei que nós queríamos dar, se calhar, eles queriam dar aquela parte mais épica ao Ant-Man e dar-lhe um nível Avengers, que foi o que eles disseram na altura. Só que o que acabaram por fazer foi destruir a aura e o impacto em si que este vilão poderia ter na saga do multiverso. Ou seja, eles destruíram o personagem em si. Não culpa do Jonathan Majors. Apesar de todos os problemas que ele teve judicialmente, não é? Que foi alivado, ou seja, foi perdoado. Portanto, um regresso à Marvel não está todo fora do contexto, porque já não é a primeira vez que acontece. Basicamente, a Disney tenta sempre safar despedindo os atores e depois volta a trazê-los quando as coisas estão, quando as águas acalmam, não é? Ou seja, mas aqui as palavras dele foram interessantes, porque ele não descartou por completo quando foi questionado sobre um regresso ao MCU. Apenas disse que não podia dizer nada sobre isso, e é o multiverso, por isso há sempre essa possibilidade. Dizendo ainda que havia sempre muita oportunidade para isso. O que das duas uma, ou é ele a tentar puxar a brasa à sardinha para tentar regressar à Marvel, e tendo em conta como acabou a história dele, ou seja, eles nem sequer fecharam o arco do Kang, não é? Para já temos todas aquelas variantes do Kang à solta, como vimos no pós-créditos do Ant-Man. Mas, ou seja, o filme em si dele foi cancelado, que nós íamos ter um filme dos Avengers, Kang Dynasty, que iria andar à volta de todas estas variantes do Kang e
que os Vingadores teriam de derrotar, não é? E como sabemos, isto já é a história até aqui mais contada, mas ou seja, o Kang foi cancelado e trouxeram apressadamente, que eu vou sempre bater nessa tecla, o Robert Downey Jr. para fazer o Dr. Doom, apesar de o Kevin Feige dizer que isto era o plano desde sempre. E eu, não venhas para cá com ideias. Ou seja, eles destruíram o Kang e depois não sabiam como recuperar, não é? Mas se realmente houver uma hipótese do Jonathan Majors regressar ao MCU, o que em si eu adoro o ator, ele é um ator incrível, mas a personagem do Kang está destruída. Ou seja, aos olhos dos fãs, não sei o que é que eles podem fazer mais com o Kang porque ninguém vai levá-lo a sério. Mas se de facto ele for para regressar, não era todo até descabido que ele estivesse presente, por exemplo, no início do Doomsday, e o Dr. Doom ter acesso a toda a parte do multiverso através de uma das variantes do Kang. Ou seja, ficar a conhecer desta parte do multiverso e ele querer o poder de ser um deus no multiverso para ele mesmo. E dessa maneira, tínhamos então uma presença do Jonathan Majors no filme do Doomsday, mas era logo para ser aniquilado pelo Dr. Doom. Dessa forma, fechavam o arco do Kang no que foi apresentado no MCU até aqui e passávamos parte da história do Kang para o Dr. Doom. Mas como eu digo, isto poderá ser ele só a puxar a brasa à sardinha e nem sequer temos aqui nada onde agarrar o Kang, não é? Passando agora para o outro lado das cómics, no universo da DC, o Peacemaker acabou esta semana a segunda temporada e digamos que o último episódio, não vou fazer spoilers, amanhã sai um vídeo no canal com a análise detalhada em si da final do Peacemaker, mas também o que é que significa para o resto do universo da DC, que há coisas muito interessantes e revela-nos até se calhar o vilão que vai aparecer em Man of Tomorrow, que é um vilão que ninguém acertou até aqui nos rumores e nos debates que tínhamos online, ou seja, a gente falava de Brainiac, Zods e por aí fora, e o James Gunn saca de uma cartada que poderá ser oculta, mas eu falo nisto tudo no vídeo de amanhã, ou se estiveres a ver isto no outro dia, portanto já está no canal. Ora, mas relativamente às novidades, o James Gunn mencionou que não vamos ter uma terceira temporada Peacemaker. Ou seja, esta segunda temporada em si é o fecho do arco da história do Chris Smith, mas o mais importante desta temporada foi mesmo a construção do universo da DC mais amplo. O que em si, não sei se foi propriamente até a melhor jogada, porque tendo em conta que tivemos o Superman, que é para todas as idades, e tivemos o Peacemaker, que é literalmente sobre maiores, a construção do universo em si pode-se perder mais para a parte da canalhada. Eles acabam por ver, não é? Sabemos que vão acabar por ver, toda a gente vê qualquer coisa. Apesar disto ser para adulto, uma pessoa quando foi criança também sabia, via as coisas escondidas. Portanto, mas ele também não descarta uma possibilidade de regressar para uma terceira temporada, mas diz que agora o plano é mesmo para o DCU maior. Mencionando também que o Peacemaker é uma personagem muito importante para o futuro da DC. Ele também já mencionou, em algumas entrevistas anteriores, que ele quer colocar o Peacemaker num patamar, por exemplo, perto do Batman e do Superman e tudo mais. E o que eu acredito que ele está a tentar fazer aqui com o universo da DC, principalmente com o Peacemaker, é fazer o que aconteceu, por exemplo, com a Harley Quinn, em que até ao momento de sair os filmes do Suicide Squad nós tínhamos os três grandes da DC, que era o Superman, o Batman e a Wonder Woman, e depois de sair o Suicide Squad, a Harley Quinn tornou-se super popular, portanto, literalmente tornando-se quase o quarto pilar da DC, e as vendas confirmam isso, tipo das bandas desenhadas e tudo mais. A Harley tornou-se o quarto nome de peso da DC. O que neste momento está a acontecer, e que nós vemos pelo furor online, é que o Peacemaker está a chegar muito perto desse patamar, possivelmente tornando-se uma quinta personagem mais épica. E a coisa engraçada no meio disto tudo é que o James Gunn tem esta capacidade de tornar personagens super obscuros em níveis lendários, não é? Em que a segunda temporada, que eu acho que até foi melhor que a primeira, tirando a final, não é? Ou seja, foi épica de início até ao sétimo. O oitavo episódio vou deixar como um epílogo, portanto, para mim a segunda temporada acaba no sétimo episódio, na Terra X, não é? Depois o oitavo é a preparação do terreno, mas é para o universo da DC, não é para o próprio Peacemaker. Porque nós tínhamos a promessa de um cameo gigante na final do Peacemaker e, como vimos, acabou por não se revelar. Sendo que poderá ser um problema de questão semântica nas entrevistas. Ou seja, isto que eu quero dizer é que ontem até vi uma entrevista de James Gunn onde ele menciona que tínhamos um cameo gigante nos episódios finais. Ou seja, de todas as notícias que existiam nos outlets online, é que o James Gunn mencionou que o cameo seria na final do Peacemaker. Inclusive eu fiz um vídeo no canal, ou seja, com 5 cameos possíveis que eu achava que poderiam aparecer na final da mesma. Foi iludido nesta parte de todas as notícias que saíam do cameo na final, não é? Contudo, realmente, vi a entrevista, que eu agora já não me lembro bem qual foi a coisa, a ver se encontro e meto no Insta. Ou seja, ele diz episódios finais, portanto é o que eu digo, pode ser uma questão semântica, em que o pessoal andou a trocar o singular pelo plural, ao contrário, devo dizer, pelo plural pelo singular, e iludiu toda a gente e todos os jornais que nós víamos online. Mas isto não era tudo descabido, porque ele, na podcast que dá sempre ao final de cada série, não é? Cada episódio da série, ele mencionou que falou com o Ryan Reynolds para um possível cameo de Deadpool na final
do Peacemaker, enquanto a Argo está a ver todas as portas, não é? Ele mencionou que seria engraçado, por exemplo, a Argo estar a abrir uma das portas e vermos o Deadpool no seu quarto e tivéssemos assim um cameo do mesmo, o que seria um crossover de estúdios, nem sequer era o universo. James Gunn também disse que falou com o próprio Ryan Reynolds e que ele aceitava essa maluqueira toda, e imagina o quão engraçado seria ver o Deadpool a fazer um cameo com o Peacemaker, ou melhor, na série do Peacemaker. Isto já não é uma ideia que andam descabida, ou seja, porque a Marvel e a DC neste momento parece que andam a dar assim dicas que podem trabalhar juntas no futuro. Não só temos agora um crossover nas bandas desenhadas novamente 20 anos depois, ou seja, em que temos esta colisão entre os dois universos da Marvel e a DC na banda desenhada, mas tanto o Kevin Feige como o James Gunn já falaram várias vezes que se calhar era possível fazer um filme com os dois estúdios. O que eu acredito que era perfeito nesta parte do multiverso da Marvel, antes do próprio reboot do soft reboot que vai receber no Secret Wars. Ou seja, fazia mais sentido na parte do multiverso. Apesar da DC neste momento estar no recomeço, não é? E digamos que ainda está a tentar ganhar popularidade, ou seja, mas temos aqui num inverso de universo. A popularidade da DC está a crescer com cada projeto lançado, devido à qualidade dos mesmos, diga-se, e a Marvel neste momento está ligeiramente a cair. Não digo ligeiramente, está a cair mesmo. Vê-se pelo box office. Mas realmente, se conseguissem arranjar uma maneira de cruzar os universos, seria algo épico de se ver no cinema, não é? Contudo, não sei bem como é que eles iam pegar nas histórias para juntar os dois universos. Seria algo interessante de ver, porque estamos a chegar perto do final do multiverso da Marvel, com o Secret Wars, mas a DC vai a caminho do mesmo, possivelmente com o Final Crisis, que é uma das histórias mais épicas da banda desenhada, em que também é a colisão de multiversos, ou melhor, de universos, multiverso total, vocês entendem. Relativamente a este cameo de Deadpool na final do Peacemaker, eles disseram que acabaram por desistir devido às questões legais do mesmo. Tanto o Ryan como o James Gunn queriam fazer e levaram isso aos cabeças e aos gravatas de ambos o estúdio, mas acabaram por levar a nega. Em que o James Gunn disse até que é um dos gravatas que era apenas o Deadpool deitado na sua cama. Portanto, não era nada demais. Contudo, em questões legais, ou seja, envolver advogados, esta cena dos direitos e tudo mais, é um dos problemas que acontece demasiado quando são IPs tipo gigantes, não é? Mas lá, que era uma coisa épica de se ver, era. Ainda para mais, tendo em conta como aconteceu nos pós-créditos do Deadpool 2, em que temos o Ryan Reynolds, ou melhor, o Deadpool, não é? A dar um tiro no Ryan Reynolds quando ele está a aceitar o guião do Green Lantern. Imagina o épico que seria ver o Deadpool regressar ao universo da DC. Ou seja, o Deadpool não, o ator. Já consigo imaginar mais ou menos as piadas que ele poderia fazer. Mas relativamente também a este final da série do Peacemaker, não só foi o final que não estaríamos provavelmente à espera, ou seja, acho que todos esperávamos algo assim mais épico, apesar de não ter sido um mau episódio, eu volto a frisar, mas ou seja, o parte importante é que este final, pelos vistos, está ligado à série do Lanterns, em que James Gunn diz que este final da série do Peacemaker está ligado a tudo o futuro, tudo que acontece no futuro da DC. Ele diz que pode não parecer à primeira vista, mas está mesmo tudo ligado. De lembrar que na série do Lantern, pelo que sabemos até agora, eles vão investigar algo misterioso que aconteceu no planeta Terra, ou seja, pegando assim no Hal Jordan e no Jon Stewart, e que depois vai virar uma investigação intergaláctica, como sendo eles os polícias do espaço, não é? O que eu penso é que possivelmente esse mistério que acontece na Terra será a abertura deste universo de bolso e destes diferentes universos. O que poderia ligar assim o final da história do Peacemaker à história do que acontece nos Green Lanterns. Eu diria que a série dos Lanterns é uma das mais esperadas por fanáticos da DC, pelo menos eu encaixo-me perfeitamente nisso, ou seja, adoro Lanterns e todo o lore deles, mas ainda para mais de tudo o que sabemos da série em si, ou seja, esperamos algo épico. Ainda não sabemos a data em si de quando é que a série sai, sabemos que é por volta do início de 2026, ou seja, no próximo ano, mas tivemos um rumor hoje vindo do Insider, que é um gajo que descobre umas cenas de vez em quando certas sobre filmes, ou seja, ele partilha isso no Twitter, em que ele diz que a série vai estrear no dia 20 de Fevereiro, o que em si encaixa mais ou menos de tudo o que sabemos sobre a estreia da mesma, mas ponto interessante meio disto é que 20 de Fevereiro, no lore da DC, é o aniversário do Hal Jordan, ou seja, seria um dia perfeito para a estreia da série. Não só esta versão do Hal Jordan será diferente, se calhar, do que poderíamos esperar para a versão do mesmo neste universo da DC, porque ele já está mais velho, será um veterano, digamos assim, e que terá o seu pupilo Jon Stewart. E ainda para mais, tendo que esta série vai ser algo similar à série True Detective, também saiu na HBO, grande série. A série ser lançada no dia de aniversário do Hal Jordan seria algo muito interessante mesmo. Assim, para terminar aqui o nosso noticiário de hoje, também já nos foi confirmado que as filmagens da segunda temporada de Ahsoka já acabaram. Sabemos disso porque temos umas fotos nos stories de Instagram das atrizes presentes na mesma, em que a Natasha Liu, que representa a Sabine Wren, partilhou algumas fotos no Instagram, dizendo que está concluída as filmagens. Ou seja,
esta é uma das temporadas que eu estou mais entusiasmado para ver, porque eu sei que nem encaixa toda a gente, mas eu adorei a primeira temporada de Ahsoka, porque eu adoro toda esta parte mais da mitologia de Star Wars. Por exemplo, toda a gente fala bem de Endor, mas Endor é muito mais à Terra e muito mais, ou seja, toda esta parte da feitiçaria, dos Jedi e tudo mais, digamos assim, é descartada nessa série. É algo muito mais realístico. Contudo, eu sou fanático mesmo para esta parte mitológica de Star Wars. E ainda para mais, eles indo agora para Peridea e incluindo os deuses mortis e tudo mais que foram introduzidos na série do Rebels, e com a presença de um dos personagens que eu adoro mais nos livros de Legends, que é o Thrawn, estou super entusiasmado para ver o que é que eles vão fazer nesta segunda temporada. O que sabemos para a série em si é que foi-nos confirmado já que vamos ter na mesma 8 episódios, todos escritos por Dave Filoni. A série vai culminar depois no filme que vai ligar todas estas séries da Disney Plus, que é intitulado Imperador do Império. Ainda não temos data de quando é que esse filme sai. Vai ligar tudo isto, ou seja, Ahsokas, Boba Fett, o Mandalorian, que vai ter de certeza presenças importantes do Thrawn e tudo mais no próximo filme que sai no próximo ano. Portanto, há aqui uma parte, pelo menos de Star Wars, que dá para nos manter super entusiasmado. Há outras que nem por isso, mas ou seja, há grandes pontos aqui que eu estou super entusiasmado de ver o que é que vai sair daqui de Star Wars. Para acabar aqui as notícias de hoje, só para dizer que, olhando mais aqui para o nosso canto, a série portuguesa da Netflix, O Rabo de Peixe, já tem confirmado a terceira temporada. Netflix confirmou mais uma temporada, portanto isto é bom. E a segunda temporada chega no final deste mês de outubro. Eu pessoalmente devo confessar que ainda não vi, mas sei que isto é uma cena épica que toda a gente dá a falar na altura. Entretanto, eu tenho um problema. Quando eu não vejo as coisas quando estão no auge, quando estão a sair, depois dificilmente voltei a elas só passado anos. Ora, mas estas todas as novidades que temos no noticiário de hoje, espero que tenhas ficado mais atualizado de tudo o que anda a acontecer no mundo geek. Portanto, e como tal, se gostaste, não esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal. E se estiveres a ouvir no Spotify, deixar aquele ratingzinho de 5 estrelas. Se quiseres apoiar o que faço aqui no canal, podes passar na minha loja de merch online em lojageek.net, onde tenho lá t-shirts, camisolas, canecas e por aí fora baseado naquilo que mais gostamos. Desde já, obrigado por isso. Portanto, segue o Treta nas redes sociais. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.